Está rodando, agora pode. Então, hoje nós estamos aqui recebendo o professor Henrique Rodrigues Leroy, né, para falar do tema anti, contra ou decolonial, né, necessárias problematizações e resgates de lutas ancestrais, né? É o nosso professor convidado de hoje, é professor da Faculdade de Letras, meu querido colega, né, da UFMG, na área também minha, lá, nossa, da linguística aplicada, só que ele trabalha com a língua portuguesa, tanto materna quanto a língua portuguesa adicional, né, o português para estrangeiros. Ele é também licenciado na Letras, da UFMG, com mestrado no Cefet, e o doutorado lá no Pós-Lim, no Pós-Lim mesmo, né? O doutorado meu foi lá no Paraná, na Foi Universidade. no Paraná. Foi. Eu estou aqui pensando É. onde foi. Mas, então, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, isso mesmo, na UniOeste, né? UniOeste, E hoje o Henrique é professor do Pós-Lim, nosso programa de pós-graduação em estudos linguísticos, né? Orienta trabalhos na linha de linguística aplicada, a 3E, onde ele trabalha as temáticas sobre plurilinguismo, políticas linguísticas, educação bilíngue, e ele é também professor do nosso Prof. Letras, né? Um mestrado profissional em letras, nessa concentração de linguagens e letramentos, né? Ele coordena todas as disciplinas regulares, né, de português como língua adicional, faz parte do programa nacional aí do teste CELPE-BRAS, né, para os estrangeiros que vêm estudar ou trabalhar no Brasil, tem que fazer esse teste. E tem uma experiência larga aí no Brasil e no exterior, Argentina, Cuba, Espanha, Paraguai, Peru e agora Romênia, né, que ele acaba de voltar de lá, né? E nessa formação crítica e ampliada de professores na área de ensino-aprendizagem de línguas adicionais, né, com ênfase na licenciatura de língua portuguesa. Eu não vou dar muito mais sequência ao currículo, porque eu vou ficar falando aqui mais do que o Henrique nos vai agraciar aí com mais ou menos 20 minutos, né, Henrique? Sim. De apresentação, para a gente depois debater. Uhum. E eu passo a palavra para você também, marcando, né, que você foi professor lá na Unila, né, no Sul, e trabalhou muito com várias línguas, não só, né, nessa área de linguística, de educação translíngue, né, não, na interface de língua materna, língua adicional, e línguas indígenas e afro-brasileiras. Então, eu acho que você é a pessoa certa, então, hoje, para falar conosco sobre o tema. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e eu te passo a palavra. Uau, Mara, muito obrigado pela generosidade dessa apresentação. Não precisava falar isso tudo. O que adianta, né, gente? A gente ter esse currículo imenso e a gente não saber comunicar, né? A gente precisa saber passar as ideias aqui, né? Então, espero que vocês possam entrar nesse contrato comigo aqui hoje, né? De que a gente vai, do assunto que nós vamos adentrar aqui. Assuntos e praxis, né, gente? Não somente assuntos, mas, sobretudo, praxis, né? A reflexão sobre a prática, né? Sobretudo. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao convite, né, feito pelo Marcelo, pela Mônica, pela Maralice, minha querida amiga e colega, né, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com todas, todos e todos vocês, tá? Muito obrigado mesmo por esse espaço. É sempre bom, né, gente, trazer esse assunto à tona, porque esse assunto é o dedo na ferida, né, gente? Uma ferida que ainda está aberta, uma ferida que ainda sangra, né? E eu já começo a recuperar aqui, como eu vou falar de linguagem, né, nessa perspectiva da contra e da anticolonialidade, eu já queria trazer aqui a nossa Abya Yala para trazer uma ressignificação desse sangue, né?
Porque é uma terra que jorra sangue, mas também é uma terra de sangue vital, né? Abya Yala, que foi o nome dado pelos indígenas Cuna, ali do Panamá e norte da Colômbia, para todo esse nosso território que habitamos, né? Significa justamente isso, terra onde jorra o sangue vital. Então, não necessariamente esse sangue precisa ser gerado a partir de violência, né? Esse sangue também pode ser vida, né? Então, eu comecei assim a minha apresentação na Romênia. Eu falei de decolonialidade lá há uma semana, né? Incomodei bastante, viu, pessoal? Depois eu quero contar os exemplos para vocês, como eu incomodei com essa fala lá na Romênia. As pessoas achavam que não tinha racismo no Brasil, que realmente precisa falar de racismo na aula de língua. Mas o que é língua para você? E aí eu tenho que explicar, né, que língua para mim é cultura, língua para mim é sociedade. Não dá para entrar numa sala de aula e não trazer a sociedade, e não trazer as agruras dessa sociedade, né? As opressões sofridas por essa sociedade. E aí eu tive que explicar que os meus alunos sofrem racismo, né, para eles entenderem o porquê de abordar essas temáticas tão pertinentes na aula de língua. E o racismo, ele é manifestado concretamente por meio de quê? Da linguagem, né? Seja ela verbal ou não verbal, seja um olhar, seja um gesto, isso tudo é linguagem, né? Linguagem aqui não é só o grafocentrismo da linguagem escrita, aquela linguagem que tudo vale porque está escrita. Linguagem que também é gestual, é imagética, é sinestésica, né? É uma expressão que eu faço aqui com o meu rosto, é a presença do meu corpo, né? Isso tudo é linguagem, né? É a performance, né, que a gente trabalha tanto na sala de aula também. Então, pessoal, vamos lá, né? Problematizar, né? A palavra que hoje é essa, problematizar todas essas nomenclaturas, né? Problematizar um pouco dessa gramaticalidade do decolonial, né? Eu tenho estudado esse assunto, pessoal, né? Essas lutas, essas praxes, né? Desde quando eu mudei para Foz do Iguaçu, que eu fui concursado, né? Na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Então, na verdade, desde que eu fui para o Peru, viu, pessoal? Eu morei no Peru em 2010 para fazer o meu mestrado, e o Peru começou a me sensibilizar latino-americanamente falando, né, abaialamente falando, e depois eu fui para a UNILA, e lá eu tive contato com culturas, né, culturas e línguas quechua, aimara, guarani, né, mapuche, veja o tanto de línguas, Jopará, que é o guarani com o espanhol, né, então por isso eu trabalho nessa perspectiva translíngue, né. A perspectiva translíngue, pessoal, mais do que falar 2, 3, 4 idiomas numa mesma frase, a perspectiva translíngue está preocupada em resgatar aquela subjetividade que sempre foi invisibilizada, que sempre foi silenciada, que sempre foi esquecida, né? Então, não é algo invisível, é algo invisibilizado. É por isso que faz toda a diferença falarmos escravizado e não escravo, escravização e não escravidão, minoritarizado e não minoria, tá vendo? A gente já está começando a tentar decolonizar a própria linguagem aqui, nesse meu começo de fala, né? Bem aos moldes aqui do Nego Bispo, né? Que o Nego Bispo vai nos trazer isso no livro A Terra Dá, a Terra Quer também. Mas eu queria trazer, pessoal, uma poesia, né? Porque nós vamos falar um pouquinho de Lalang, essa língua anterior, então eu queria trazer poesia, eu queria trazer Manuel de Barros aqui, para vocês verem o que ele está falando nesse poema aqui. Canção do Ver, Poemas Rupestres de 2004. Olha que interessante. Vamos pensar na Lalang aqui também, e toda nessa ideia de língua como algo anterior, sem classificações, sem rotulações. Vejam bem, pessoal. Por viver muitos anos dentro do mato, moda ave, o menino pegou um olhar de pássaro, contraiu visão fontana, visão original, né, entre aspas, por forma que ele enxergava as coisas por igual, como os pássaros enxergam as coisas todas inominadas. Água não era ainda a palavra água, pedra não era ainda a palavra pedra, e tal. As palavras eram livres de gramáticas e podiam ficar em qualquer posição. Olha que lindo isso. Olha que anticolonial. Por forma que o menino podia inaugurar. Podia dar às pedras costumes de flor, podia dar ao canto formato de sol. E se quisesse caber em uma abelha, era só abrir a palavra abelha e entrar dentro dela. Como se fosse infância da língua. Eu até grifei essa última frase, como se fosse infância da língua, né? Para a gente depois trazer aqui um pouco da Lalang, a partir da Lélia Gonzalez, no texto dela, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, lá de 81,
E para a gente trazer o próprio Lacan também aqui para os finalmente, né? Mas antes disso, vamos problematizar, então, o porquê dessas rotulações, né, gente? Nós, ocidentais, nós prezamos a rotulação, nós precisamos nomear, né? Por que nós precisamos, temos essa ânsia por nomeação, né? E aí vai vir a Silvia Rivera Cusicanqui, lá da Bolívia, uma socióloga, ativista. Alguém falou alguma coisa, pessoal? Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Beleza. A Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana, ela vai dizer o seguinte, né? Ela vai problematizar: o decolonial é moda, o pós-colonial é desejo, o anticolonial é luta. Então, vamos lá por partes, né? Bom, quando ela diz o decolonial é moda, ela realmente está querendo dizer desse modismo do decolonial e da gente gente, num academicismo, sabe? Onde os rótulos, eles fazem com que os construtos fiquem vazios, né? Porque, gente, eu já vi tanto trabalho falando de decolonial e põe o decolonial no título, mas não discute e não aparece a palavra raça hora nenhuma, sabe? A raça é algo fundamental para se discutir o decolonial. E aqui eu estou trazendo o decolonial nem como prática, eu estou trazendo o decolonial como conceito acadêmico, né? Quando o Quijano começou a falar disso, lá em 89, com a queda do Muro de Berlim, Quijano, vamos lembrar aqui, que faz parte de uma elite peruana, é considerado um autor branco, latino-americano, sociólogo de uma tradição marxista, né? Aí, às vezes, a gente tem aquele apartamento, né? Apartamento no sentido de separação, né? Mas eu não sou decolonial, eu sou marxista. Gente, a gente não é nada, entendeu? Porque para a gente ser decolonial, a gente já teria que estar num outro mundo, numa outra vida, né? Nós ainda somos coloniais, né? Essa é a grande verdade. Eu gosto muito do que o Mignolo fala. O Mignolo vai falar que nós precisamos trazer um pensamento, uma ação de fronteira, né? Eu gosto muito dessa figura da fronteira para dizer que a gente está começando a implodir de dentro essa colonialidade, né? Gosto muito da figura da fronteira, prefiro a figura da travessia, né, ao invés da fronteira, mas gosto desse começo pela fronteira, sabe? De atravessar fronteiras. Porque é isso, a gente precisa habitar entre línguas, entre fronteiras, entre saberes, essa é a ideia, né? Porque a ideia aqui, pessoal, não é apagar o saber europeu, né? A ideia é trazer aqui o saber europeu para essa fronteira, desnaturalizar o saber europeu, como se ele fosse o modelo, né? É provincializar o eurocentrismo, né? Ele não é o saber mais importante, maior, né? Ele é mais um saber, ele é um saber diferente, assim como as nossas gramáticas. E aí, quando eu trago a gramática, eu estou trazendo a gramática prescritiva, tradicional, porque existem outras gramáticas. Para eu estar falando aqui com vocês, existe uma gramática, existe uma lógica, né? Mas quando eu trago a gramática prescritiva como instrumento de colonização, tais quais os dicionários, os vocabulários ortográficos da língua portuguesa, da língua espanhola, o cânone literário, eu estou querendo trazer a desnaturalização desse cânone, dessa gramática. Eu não estou querendo deixar de trabalhar com o cânone. Eu quero desnaturalizar o cânone da sua posição de privilégio e trabalhar com ele, mas em diálogo com as linguagens indígenas e quilombolas, sobretudo. E com as linguagens de imigrantes também. Então, não é tacar fogo nesse cânone, não é tacar, entendeu? Não é jogar, né, como é que fala? O bebê, né, com a bacia, a água e tudo fora. Né? A gente propõe esse diálogo, que é o que Mignolo vai trazer aí com a ideia da fronteira. Mas vamos voltar lá para o decolonial é moda? Então, realmente virou uma moda, sobretudo a partir de 2012 no Brasil, né? De tudo era decolonial, as pessoas já se dizendo decolonial, isso é muito perigoso, né? Já caímos aí, porque quando a gente se diz decolonial, a gente pode estar sendo mais colonial do que decolonial, então a gente tem que ter muito cuidado com essas rotulações, né? E aí ela vai trazer a questão do pós-colonial é desejo, né? Uma quimera. E ela vai brincar com essa ideia. Realmente, nós não chegamos no pós-colonial. O Krenak fala que nós vivemos ainda no mundo colonial, né? Que Minas Gerais ainda é um grande garimpo. O Krenak fala isso, né? Em várias falas dele, né? Palestras, né? Então, o pós-colonial a gente ainda não atingiu, é um desejo para trazer a psicanálise, né? O pós-colonial ainda é um desejo, né? E o anticolonial é luta. Aí ela vai frisar bem. Luta no sentido... Adianta eu falar tudo isso aqui que eu estou falando para vocês e na minha prática eu não agir como tal? Né? Numa mesa de almoço da minha casa, vai haver algum comentário preconceituoso, racista, eu vou ficar calado? Então não vai adiantar nada. Então, o anticolonial tem que ser luta, no sentido de começar pela prática,
sabe? Aliás, é a prática que determina a teoria, não o contrário, né? Não deveria ser a teoria que determina a prática, né? Por isso é tão interessante e importante trabalharmos com Davi Copenaua, né? Gente, Davi Copenaua, no livro A Queda do Céu, os 2 primeiros capítulos da Queda do Céu é sobre linguagem, né? Você vai lá no Davi Copenaua, A Queda do Céu, do Bruce Albert, né? O primeiro capítulo é palavra dada. Veja que interessante, nós esquecemos de trabalhar a palavra oralizada. A gente só trabalha com a palavra grafocentrada, escrita. Por que não trazer as oralizações? A Leda Maria Martins vai trazer o conceito de oralitura para nós, né? O Krenak fala que ele não escreve livros, ele fala livros. Não é bonito isso? Né? Ele fala os livros dele, ele não escreve. Né? Então, a primeira coisa é trazer essa palavra dada dos seus ancestrais indígenas, né? Que é do Copenaua, que é o primeiro capítulo, ou seja, olha o respeito, né? O futuro realmente é ancestral, né? Olha o respeito que ele está trazendo aos seus antepassados a partir desse primeiro capítulo sobre palavras dadas, né? E aí ele vai contar uma história para a gente muito bonita nesse primeiro capítulo, que é sobre as nomeações da etnia Yanomami, né? Que as pessoas, os indígenas Yanomami, ao nascerem, não recebem um nome, eles recebem um apelido. O nome eles próprios vão escolher na puberdade. Olha que interessante. É uma outra prática, né? E aí, pessoal, eu estava dando esse texto numa disciplina de estágio, de formação de professores, crítica, né, e ampliada, e aí tinha uma aluna trans na sala de aula. Olha que interessante. Ela pediu a palavra, na época da pandemia ainda, ela pediu a palavra e disse o seguinte: nossa, professor, se eu fosse uma Yanomami, eu não teria esse problema de opressão, né, da nomeação. Gente, nós ficamos, assim, 2 minutos parados, assim, em silêncio, sem saber o que falar, sabe? Aquilo ali impactou muito a gente, sabe? Nossa, se eu fosse uma Yanomami, eu não estaria sofrendo tanto que eu estou sofrendo para ter um nome social, né? Olha, assim, e se a gente parar para pensar, a gente não escolhe nosso nome, né? Isso é muito interessante, né? Gostemos deles ou não, né? A gente não escolhe o nosso nome. Então, veja que interessante o que a gente aprende com o Yanomami. Aí nós vamos lá para Frantz Fanon, né? Na Pele Negra, Máscaras Brancas. O primeiro capítulo de Frantz Fanon no Pele Negra é a linguagem e o negro. Vejam que interessante. E aí ele vai falar da linguagem enfant, né, infantilizada, que a Lélia vai recuperar no texto dela também, racismo e sexismo na cultura brasileira, ou seja, os negros não poderiam falar, mas teriam que ser falados, né? Aliás, essa é a primeira citação desse texto da Lélia, quando ela fala assim: quem que está sentando na mesa? São só brancos ou os negros estão dividindo essa mesa também aqui conosco? Aí chamam os negros aqui só para a gente ouvir falar, mas então quer dizer que os brancos sabem mais dos negros do que nós negros, né? Como assim? Né? E aí eu até queria trazer uma reflexão da Romênia para vocês aqui agora, pessoal, que quando eu disse para eles que eu era branco no Brasil, pessoal, eles fizeram uma expressão, isso foi quase unânime, o pessoal na Romênia assim: oi, você é branco? Sim, no Brasil eu sou branco. No contexto brasileiro, eu tenho todos os privilégios de branco. Eu sou branco. Se eu saio desse contexto, eu sou latino. Inclusive, podem até me estereotipar pelo meu rosto, né? Eu posso ser latino, sim, fora do Brasil, mas no Brasil, o meu contexto é de branco. Sim, né? E aí eu fui explicar isso para eles. E eles, assim, teve um francês, eu comentei com o pessoal aqui antes de começar, teve um francês, gente, Jean-Pierre, um nome bem típico, né? Ele levantou e não quis continuar a assistir minha palestra. Ok, né? Problema, a gente sabe, o problema do racismo é da branquitude, né? É dos brancos, não é do negro, né? A gente sabe muito bem disso, nem do indígena. Levantou ele que se dê conta desse problema dele depois, né? Mas é isso, isso incomoda, né, gente? Esse assunto incomoda. E aí, a própria Kusi Kank, ela não vai trazer o construto colonialidade para os textos dela, ela vai trazer colonialismo interno, né? Então ela marca muita diferenciação de toda essa gramaticalidade do decolonial, quando ela vai trazer o anticolonial. E aí vem um outro personagem, gente, que é o nosso Nego Bispo, né? Que nos deixou há tão pouco tempo, né? O Nego Bispo vai trazer o construto de contracolonização a partir da cosmofobia, né? Ele vai dizer, sobretudo nesse livro dele, A Terra Dá, a Terra Quer, né? Que a cosmofobia é o medo, é uma doença que não tem cura, apenas imunidade, né? E qual é a imunização que nos protege da cosmofobia? A contracolonização, né? Ou seja, o politeísmo, porque a cosmofobia é germinada dentro do monoteísmo. Agora, veja o que ele diz sobre o decolonial, olha que interessante. O grande debate hoje é o decolonial, que eu só consigo compreender como a depressão do colonialismo, como a sua deterioração. Compreendo o sufixo de como isso, depressão,
deterioração, decomposição. Cabe às pessoas decoloniais em qualquer lugar do mundo educar sua geração neta para que não ataque a minha geração neta. Elas só são necessárias se fizerem isso, porque é isso que é necessário fazer. Então, vejam, ele está trazendo aqui uma perspectiva de um quilombola, né, de alguém que, para ele, para a perspectiva dele, ele não está na colonialidade. Mas se a gente trabalhar a perspectiva da colonialidade, nós vamos descobrir que não existe perspectiva fora. E aí? Como é que a gente faz com esses pensamentos em confronto, em conflito? A gente tenta negociar. Eu estava falando aqui de novo, interculturalidade não é paz mundial, o mundo não é pacífico e nunca foi, e eu acho que nunca vai ser, né? Mas o que cabe a nós aqui, sobretudo como professores formadores, de opinião e também de futuros professores? Trabalhar a negociação de diferenças, trabalhar a negociação de conflitos, porque tudo é conflito, gente, tudo é conflito, isso é o intercultural, né? Então, é interessante tudo isso que o Nego Bispo nos traz? Claro que é. Mas e tudo que a gente já leu sobre decolonial, nós vamos jogar fora? Né? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos problematizar. E o anticolonial que a Kuzikan vai trazer também? Vamos problematizar e ver, a partir do contexto que nós estamos trabalhando, o que é mais adequado, óbvio. Né? Eu não vou jogar fora toda essa gramaticalidade decolonial, aliás, que eu fiz uma tese sobre isso, um livro, né, e continuo estudando. Esses dias eu estava lendo aqui o livro On Decoloniality, da Catherine Walsh e do próprio Mignolo, né, até para ver se meu inglês voltava mais, sabe, Mari? Graças a Deus deu tudo certinho, o inglês estava ótimo, então eu comecei a ler, porque a palestra lá na Romênia foi em inglês, né? Então eu comecei a revisitar esse livro da Catherine Walsh com o Mignolo, de 2018, e é tão interessante esse livro, pessoal, que ele já começa com a prática, né? Parece que é um livro muito teórico, mas não. O capítulo, toda a sessão que a Catherine Walsh vai escrever é sobre prática-praxis, né? E depois o Mignolo entra com aquela efervescência de conceito, né? Eu nunca vi uma pessoa para criar tanto conceito como o próprio Walter Mignolo. Eu gosto muito do Mignolo, mas eu acho que às vezes ele cria muito conceito, sabe? Assim, gosto muito dessa ideia do pensamento fronteiriço, mas acho que outros a gente não precisa, assim, é muita verborragia, né? Fica uma coisa muito academicista, né? Mas, pessoal, então eu sei que já devo estar chegando aí nos 20 minutos, mas eu queria trazer a Lalang, mas antes da Lalang eu queria trazer a translinguagem, que é o seguinte. Na gramaticalidade do decolonial, existe uma teórica ítalo-argentina que se chama Gabriela Veronelli. A Gabriela Veronelli, ela cunhou o construto de colonialidade da linguagem. O que ela quer dizer com isso? Claro que ela se baseou em Quijano, né, em todos esses, né, esses autores basilares do decolonial, do movimento, né, colonialidade, decolonialidade. Ela vai se basear no seguinte, ok, as linguagens também obedecem às características da matriz colonial de poder, ou seja, da colonialidade de poder, que é racista, eurocentrada e mercadológica. Então, as línguas podem ser racistas, as linguagens podem ser... Então, eu estou falando língua e linguagem aqui como uma coisa só. Elas podem ser racistas, as línguas podem ser capitalistas, mercadológicas, e elas também são e podem ser eurocentradas. Então, o que ela trabalha nesse texto dela lá de 2015, né? É um texto em espanhol que se chama Sobre la colonialidad del lenguaje, tá? E ele foi traduzido há pouco tempo agora pela... Oi, gente, é a professora lá da Federal de Goiás, maravilhosa, Joana Plaza Pinto, né, fala muito sobre identidade performativa, né, ela bebe muito da Butler também para os estudos queer, e ela traduziu esse texto da Gabriela, vocês podem achar esse texto em português, muito interessante. E ela vai dizer o seguinte, a branquitude europeia, ela normatizou e normalizou as línguas também. Né? Haja vista aí as gramáticas, os dicionários como instrumentos de colonização. Haja vista os linguicídios que ocorreram aqui, não somente epistemicídios, né? Você mata o epistemicídio, você mata o linguicídio, você mata o corpo. Né? Você mata as línguas, você mata o saber, você mata o corpo. Então, você comete epistemicídio, você comete linguicídio e você comete um assassinato do próprio corpo. Né? Então, o que o Marquês de Pombal fez aqui no século XVIII? 1758, foi criado aqui uma política linguística mais agressiva e violenta que nós tivemos até agora, né? Que foi o Diretório dos Índios, né? O Diretório dos Índios proibia, inclusive, a língua Nhengatu. Nhengatu, em tupi, quer dizer língua boa. O Nhengatu foi uma língua criada pelos jesuítas em diálogo com as línguas já existentes no Brasil. Então, quer dizer, até o Nhengatu, que foi uma língua também para homogeneização, foi proibida a partir do Diretório do Marquês de Pombal.
né? Então é aí que começa toda... Gente, até o século XVIII, o português não era majoritário no Brasil, né? O Brasil era dividido em dois, era o Grão-Pará e Maranhão, e para baixo você tinha o Brasil. No Brasil, para baixo aqui de São Paulo, dessas capitanias de Minas, a língua que predominava era o tupi, a língua geral tupi, né? E a língua que predominava lá em cima, no Grão-Pará e Maranhão, era o Nhenengatu. Então, quer dizer, o Nhenengatu, inclusive, é a língua oficial de alguns municípios. São Gabriel da Cachoeira, se eu não me engano, no Amazonas, ainda tem essa língua. Então, quer dizer, o português, né? Ah, mas como esse país desse tamanho fala português? Ah, foi forçado, né, gente? E assim, e vejam, é interessante a gente ressignificar o que a gente está entendendo por português, não é porque a gente fala português brasileiro, e eu tenho cada vez mais defendido a ideia que nós falamos brasileiro, né? Mais do que português, nós falamos brasileiro, porque eu concordo muito com o Eduardo, o Caetano, na verdade, Caetano Galindo, né? Caetano Galindo vai dizer no Latim em Pó que mais do que influenciar o português, perdão, gente, mais do que influenciar o português que a gente fala, as línguas indígenas e africanas estruturaram o nosso português. Por isso a Lélia vai trazer o pretuguês. Por isso a Ieda Pessoa de Castro, a nossa grande etnolinguista baiana, vai trazer o livro Camões com Dendê. Por isso a nossa colega Mara Sônia Queiroz vai escrever o livro Palavra Banto em Minas. Por isso a mesma Ieda Pessoa de Castro vai escrever um livro sobre a língua Mina-Jeje em Ouro Preto. Né? Existe uma comunidade quilombola em Ouro Preto que fala a língua Mina-Jeje, que é uma língua de família iorubá, não é de família banto, porque em Minas as grandes famílias que nós temos aqui é banto, né? Que os escravizados trouxeram com eles. Mas em Ouro Preto nós vamos ter a língua Mina-Jeje, porque esses negros escravizados do Benin, eles possuíam a técnica e a sabedoria da mineração, e eles foram trazidos para cá para quê? Né? Para a mineração, claro, né? Então, quer dizer, vamos ressignificar o que nós estamos entendendo por língua brasileira, por português, inclusive. Nós não falamos o mesmo português de Portugal, definitivamente, não é o mesmo, né? E assim, para trazer, então, essa ideia de colonialidade da linguagem, né? Se eu não falo uma língua indo-europeia, eu não falo uma língua. Eu sou simplesmente um comunicador simples. Olha a perversidade dessa ideia. Né? Da mesma forma que o racismo foi criado a partir de 1492, a dominação linguística, a colonização linguística também foi criada. Né? Então, não é apagar a gramática, gente, de maneira alguma, mas é tirar ela da santificação, é tirar ela do pedestal de endeusamento, sabe? Quem aqui fala a gramática culta o tempo inteiro? Ninguém. Sabe? Então, assim, a questão é, vamos fazer com que a gramática... É importante ensinar a gramática tradicional? Vai continuar sendo muito importante. Inclusive para a ascensão social, claro que vai ser. Mas ela não é a variedade. Ela é apenas uma variedade a mais que nós vamos aprender e que nós vamos colocar em diálogo nesse conflito aí que é a sala de aula, né, de língua. E aí, pessoal, só para terminar mesmo, para a gente entrar na Lalang rapidinho. Quando eu trabalho todos esses construtos na perspectiva da linguagem, eu não começo a falar da Gabriela Veronelli, com a colonialidade da linguagem, não. Sabe quem que eu trago para minha aula antes para falar sobre essa questão do anti? Porque, gente, o anticolonial e o decolonial já existe desde a invasão, gente. A teorização sobre isso é que é recente, né? A prática já existe há muito tempo, né? Então, por exemplo, Lélia Gonzalez já estava falando em português, apesar da Lélia só citar o português, né? Ela joga o português, depois vai. Inclusive, a perspectiva psicanalítica da Lélia nem é tão discutida assim, né? As pessoas preferem discutir a questão da interseccionalidade naquele texto dela, né? Mas eu acho que a gente devia ir mais para o lado psicanalítico dela também, lacaniana que ela era, né? Fundadora também da escola lacaniana no Rio, junto com a Beth Miller, né? E com o Magno, MD Magno, né? Bom, então eu trago Lélia, eu trago Glória Anzaldúa, gente. Glória Anzaldúa é uma indígena lésbica ticana da fronteira Estados Unidos-México. Ela vai trazer num livro que se chama La Mestiça... Agora eu esqueci o nome, mas é La Mestiça alguma coisa. Nesse livro tem um capítulo que se chama Como Domar uma Língua Selvagem. Gente, nesse capítulo ela vai dar uma aula pra gente de desconstrução de língua,
falar sobre língua colonizadora, falar sobre língua colonizada, vai falar sobre toda a pluralidade linguística que existe naquela região antes de ser a nação mexicana e antes de ser a nação estadunidense, né? Ali era território Nahuatl, ainda é para eles, né? Da raça, etnia Nahuatl, né? Então ela vai dar uma aula para a gente, e o Mignolo, o Walter Mignolo, vai beber muito da Glória Anzaldúa para construir o que ele chama de pensamento fronteiriço, inclusive, né? E eu trago também a Bell Hooks, né, gente? Amicíssima de Paulo Freire, Bell Hooks maravilhosa, que vai desenvolver a ideia de contralíngua, a língua contra-hegemônica, criada pelos escravizados nas plantações de algodão no sul estadunidense, né? Daí vem o Ebonics, o Black English, né? Então veja que interessante trazer autoras lésbicas, negras, autoras indígenas, para falar de uma coisa que já estava acontecendo, né? Aí depois eu venho com a Gabriela Veronelli para trazer, olha, no finalzinho de 90, na verdade agora, né? Finalzinho de 90 foi o grupo MCD, né? A Gabriela Veronelli vai cunhar a colonialidade da linguagem agora em 2014, né? Para trazer a Gabriela. Aí eu trago a Gabriela com toda essa gramaticalidade do decolonial, né? E aí a gente entra nas translinguagens, né? Que é essa ideia de por que eu tenho que estar corrigindo uma pessoa o tempo inteiro? Corrigir por quê? Corrigir para quê? Em determinada situação eu não preciso corrigir, em outro contexto eu posso corrigir, mas existem meios de corrigir, né? E o que significa corrigir? Correto, errado, para quem? Por quê? Para quê? Né? Isso tudo é necessário ser feito e ser problematizado, né? E aí vamos para Lalang, para a gente terminar e a gente conversar, né? Porque senão eu fico aqui, gente. Quando a Mara falou em 20 minutos, eu falei, meu Deus do céu. Mas olha, eu separei aqui para você sobre a Lalang. Mas, Henrique, pode ficar à vontade. Tá bom, beleza. Mas aí eu falo aqui da Lalang rapidinho e a gente, né, porque eu tentei pegar um pouquinho de cada coisa, mas vamos lá. Olha só. Então, a La Língua Portuguesa, né? Olha o que a Lélia vai citar nesse texto dela, tão emblemático, que é o racismo e sexismo na cultura brasileira, né? Olha o que ela vai falar. Ela vai trazer uma citação do Alain Miller, né? Jacques Miller, né? O que começou com a descoberta de Freud foi uma outra abordagem da linguagem, uma outra abordagem da língua, cujo sentido só veio à luz com sua retomada por Lacan. Dizer mais do que o que diz, não o que se diz, os defeitos da língua que justificam a criação das línguas formais. Estas são propriedades inelimináveis e positivas do ato de falar. Psicanálise e lógica, uma se funda sobre o que a outra elimina. A análise encontra seus bens nas latas de lixo da lógica, ou ainda, a análise desencadeia o que a lógica domestica, né? E aí ela vai dizer que agora o lixo vai falar, né? Quando ela fala, agora a comunidade negra vai falar, o lixo vai falar, o lixo que seria essa questão do ilógico, né? Então ela traz isso aqui, nesse texto dela, e ela vai... E eu fiz, nesse texto aí que eu deixei para vocês lerem, eu digo o seguinte, né? O português, que é a língua materna da mãe preta, né, uma língua infantilizada e subalternizada da cultura brasileira, vai nos inserir no mundo do simbólico, dos significantes e dos significados. E é essa língua materna e africanizada, a gente pode chamá-la também de indigenizada ou genipapizada, porque, gente, é tudo afropindorâmico, né? O afropindorâmico aqui reina, né? Terra, Brasil, terra de Pindorama, vamos lembrar lá de Oswald de Andrade, né? Brasil é terra afropindorâmica antes de tudo, né? Ou seja, africana e indígena, né? Vamos lá. E é essa língua materna e africanizada que vai nomear o pai. E quem seria o pai dessa neurótica e infantilizada cultura brasileira? O europeu da Zoropa, o Macunaímã, divindade dos povos Macuxi, que habitam a tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana Inglesa. E aí a gente brinca com o Macunaíma, porque Lélia não fala em Macunaímã, mas eu trouxe o Macunaímã aqui, porque Mário de Andrade não escreveu Macunaíma sem saber que Macunaímã existe. E Macunaímã é a divindade dos povos Macuxi, lá da tríplice fronteira, Venezuela, Guiana Inglesa, Brasil, né? Ou o Macunaíma negro, indígena e anti-herói de Mário de Andrade. Ele que seria o pai dessa nossa cultura neurótica, né? Ou seriam todos eles pais dessa nossa cultura? Quais são as línguas representantes dessas culturas brasileiras?
A língua portuguesa europeia ou as línguas portuguesas africanizadas, genipapizadas e indigenizadas? Por isso que é difícil falar que a gente fala português nesse sentido, sabe? É brasileiro, né? Esse Brasil profundo, né? A cultura ou as culturas brasileiras têm suas línguas próprias. Esse interessante e instigante termo psicanalítico lacaniano amalgama de uma maneira subversiva artigo e substantivo, né, língua ou a língua, né, formando um decolonizante, decolonizador e, sobretudo, um anticolonial inédito viável chamado a língua. E aí eu vou aproximar a teoria freiriana, da teoria da ação dialógica, da pedagogia do oprimido. Eu faço muito isso na minha tese. Na minha tese, eu aproximo a pedagogia do oprimido aos estudos decoloniais. Aí eu digo que as situações limite que o Freire vai dizer na pedagogia do oprimido seriam as colonialidades. O percebido destacado, que aquilo que a gente pode mudar a partir daquela situação limite, seria a conscientização crítica. E o inédito viável seria a decolonização por si só, né? Atravessar essa fronteira, atravessar essa situação limite, né? Aí eu falo aqui, né, eu aproximo esses construtos freirianos decoloniais, as situações limites seriam as colonialidades, o percebido destacado seria a conscientização crítica e a sensibilização para os letramentos decoloniais, outros, o inédito viável, né? E aí, só para terminar, tem uma citação muito interessante aqui, que eu peguei de uma tese de Santos, de 2015, que olha que interessante. Ele vai falar sobre a língua, aí eu encerro aqui para a gente abrir a nossa conversa. Olha só. Há algo que excede a língua. É por isso que Lacan, nesse momento, se aproxima da poesia, né? Nós começamos com Manuel de Barros, né? Pois a ela, mais do que outras formas da linguagem, evidencia que esta é composta por la língua, a poesia, né? Por isso é tão difícil para o futuro, que define desafio o tempo todo, né? A gente é ser incompleto. Na sincronia atual da língua, faltam palavras, e sempre faltará. É por isso que o poeta se atreve a inventá-las. Mas também nela há algo do passado que ficou depositado nos aluviões da linguagem. Um exemplo dessa característica da língua, é extraída de uma entrevista do cantor e compositor Zé Ramalho. O compositor afirma que a palavra avorrai, título de uma canção sua, lhe veio quase que sussurrada. A explicação que o próprio compositor dá é de que antes dos 2 anos de idade, seu avô lhe pegou para criar. 20 anos depois, quando cria e se depara com essa palavra, explica como uma junção de avô mais pai, pois seu avô teria exercido o papel das 2 pessoas ao lhe tomar para criar. Esse significante é único para Zé Ramalho, e só ele lhe pode dar uma significação, né? Então, isso é muito interessante, né? Guimarães Rosa, né, gente? Assim, se a gente trazer Guimarães Rosa para cá, trouxermos o Rosa, a gente vai ver que ele também escreveu uma língua anterior, né? Uma língua brasileira. Aliás, o meu pós-doutorado agora, eu vou pesquisar essa língua profunda, tanto rosiana como de um livro de um autor de Santa Maria da Vitória, que é do sertão baiano, para trazer também essas africanizações, e eu descobri que Guimarães mandou cartas para o Osório Alves de Castro, e ele também mandou para o Guimarães, então, assim, tá uma loucura, gente. Minha cabeça tá... vai ser bem interessante. E claro que eu vou falar da La Língua também, né? Como a professora lá da USP, que também estuda psicanálise e literatura. E, gente, queria falar mais, se deixar eu falo até amanhã, então vamos conversar. Obrigado pela escuta. Obrigada, Henrique. Foi muito bom. A gente também escutaria bastante mais, né? Mônica, continuamos a gravar com o debate ou deixamos... Acho que tem continuado a gravar, não tem, gente? Pode continuar, sim. A gente deixa, então, Marali. Sim. Então... Henrique, você abordou aí, eu vou só dar uma pincelada inicial para abrir o debate geral, né? Sim. Você está trazendo exatamente esses tantos nomes, tantos conceitos, né? Com a ideia de justamente problematizar, né? A começar pelo termo decolonial, que, como diz a Kusikan, que é moda, né?
e por ser moda, para nós aqui na psicanálise, tem sido uma forma inicial também da gente abordar a questão, essa questão para nós na psicanálise, mas você traz outros termos, né, como o Nego Bispo, que adota o termo contracolonial, e a Cusicanca anticolonial, e por aí vai, e a gente já não sabe aonde se situar, né, nessa questão. Você deixou claro que realmente o decolonial já é intrínseco, né, uma vez que o colonial está junto, é dentro, né? O Nego Bispo fala lá, e a nós, dando continuidade naquela citação sua, e a nós, contracolonialistas, cabe inspirar a nossa geração neta para que ela, peraí, que isso aqui começou a tocar justamente numa hora em que eu não posso atender. É sempre assim. É sempre assim. A nós, contracolonialistas, cabe inspirar a nossa geração neta para que ela se defenda da geração neta dos decoloniais e dos colonialistas. Porque sempre é importante se defender, mas não é necessário atacar agora. Não precisamos destruir os colonialistas. Deixemos que vivam, desde que vivam com o sol deles, e não venham roubar o nosso sol ou o nosso vento. Eu queria que você desenvolvesse isso um pouquinho. Você sabe o que é isso? Então, gente, isso é um perigo para quem acusa movimento negro, movimento indigenista de identitarista, isso aí é um perigo. Porque, assim, gente, quando a gente traz os estudos decoloniais, sobretudo trazendo aí o construto raça, nós não somos e não queremos ser identitaristas, pelo amor de Deus, né? E a gente sabe que existem muitos grupos que até flertam com o identitarismo, mas nós não queremos o identitarismo, né? Porque o identitarismo segrega, né? O identitarismo separa. Inclusive, tem um livro muito interessante, agora eu não vou lembrar, é de um estadunidense, A Crise da Identidade, agora eu esqueci, sabe? Inclusive o Silvio Almeida, nosso ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida faz o prefácio, ele prefacia esse livro, sabe? Esqueci o nome. É o do Mark Lilla? Branco e vermelho a capa. Agora eu esqueci, eu tô com progressistas de lá e seria os liberais para eles, né? Isso, e aí, exato. Como ficou patente a questão identitarista nos Estados Unidos. Exato. E aí, a gente tem que defender essa questão. Nós não somos identitaristas. A gente vai racializar, sim, criticamente o debate, vamos ampliar o debate racialmente, porque é tudo sobre raça, gente, e é verdade, né? É só a gente começar a observar que você vai ver que tem raça em tudo, sobretudo aqui. Eu estava fazendo as contas esses dias, foram quase 400 anos de escravização, pessoal, e se vocês fazem a conta 2024 menos 1888, dá só 136 anos, gente. 136 anos de não escravização, né? E a gente, sim, deve considerar cada vez mais o 20 de novembro. Não comemoremos, pelo amor de Deus, o 13 de maio, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. O que a gente tem que comemorar é o 20 de novembro, Zumbi, e não o 13 de maio, que você sabe muito bem quem é a figura, né, protagonista do 13 de maio, que é aquela princesa que simplesmente assinou e depois acabou, não quero saber de mais nada, e é isso, né? E isso para as escolas é fundamental, é por isso que é tão importante trabalhar com formação de professores, sobretudo de educação básica, gente, porque a gente ainda vê escolas que ainda vestem os meninos de príncipes, princesas e de escravizados. Existe isso, gente. Existe isso ainda, as pessoas precisam se conscientizar cada vez mais, né? Então, Mara, voltando aí para o Nego Bispo, essa fala, ela pode ser perigosa no sentido identitarista, mas eu entendo ele no sentido de que ele está trazendo a perspectiva de quilombola. Então, ele está chamando decolonial de colonial também, porque decolonial para ele são os brancos também, entende? É nesse sentido que ele está trazendo, o decolonial está no mesmo pacote que o colonial, porque para ele decolonial é um academicismo, nesse sentido,
né? Então, assim, não dá. Gente, eu não vou ser tão extremista. Eu gosto da palavra radical. Radical no sentido Paulo Freire, de raiz, de aprofundamento. Eu adoro. Mas extremismo, eu acho que aí sim tem a questão negativa. Eu não vou ser extremista, né? Até porque eu não sou quilombola, né? Mas assim, eu tento entender o negubismo, mas ao mesmo tempo eu não vou deixar, né, toda essa bagagem que eu aprendi e ainda aprendo com essa gramaticalidade do decolonial, claro, né? Então, assim, Mara, não sei se eu respondi, mas é delicado, né? Essa coisa parece que é identitarismo, né? Isso, quando ele fala. Gente, está aberto aí o debate. Uma pergunta, Marcelo sempre tem. Estou aqui, pessoal. Eu tenho. Sempre tenho aqui na manga. Sim. Henrique, primeiro, honrado demais com a sua presença. Obrigado por esse furor, assim, completamente entusiasmado para trazer para a gente essas ideias que a gente está agora palmilhando. Você sabe que a psicanálise tem uma natureza muito colonial e a psicanálise brasileira ela é muito colonizada. Uhum. Ela é pesadamente colonizada. E eu me lembro, Henrique, de certa vez eu estava lá, quando fomos fazer um trabalho na África, lá em Angola, sobre a questão da psicanálise angolana e etc. E aí nós visitamos no Mayombe uma comunidade missionária, bem aquela estilo jesuítica, assim, missionário, com padres educando os meninos dentro da floresta. O Mayombe, para quem não conhece, é a floresta amazônica ali da região dos Congos, né? Uhum. E é muito linda e é muito parecida com a nossa floresta equatorial. Mas, enfim, nesse momento, eu chego naquela instância lá, que é, né, aquela comunidade toda, e eu me assusto com aquilo, porque a gente tem a sensação de que a gente está lá no século XVI, século XVII, aqui no Brasil, e eu olho aquilo e um aluno, a gente estava fazendo um intercâmbio, e os alunos também estavam, mestrandos, graduandos, doutorandos, e aí um graduando, a gente conversando com o graduando, quando a gente chega aí, a gente vê o trabalho, o projeto deles, bastante interessante, mas muito colonizador, eu chego lá e falo assim, nossa, nós estamos no fim do mundo. Aí o meu orientando de graduação, eu tenho que dedicar a ele a virada, porque ele virou para mim, não, professor, nós estamos no início. Uhum. Quando ele falou isso, ele reverteu a ideia, e dali para frente não deu para voltar para o Brasil e ser mais o mesmo. Não só isso, uma série de coisas aconteceram lá, quando você vai verificando as configurações familiares, o Édipo completamente estruturado a outro modo, a outras configurações e tudo. Quando a gente volta e olha as nossas famílias, e a gente trabalha, eu particularmente trabalho com socioeducação, com os meninos dos morros, e aí quando a gente vai verificar essas famílias, os agregados dessas famílias, a gente não tem necessariamente essa vinculação europeia tão arraigada e tão pressionada por uma leitura psicanalítica. Uhum. Então, nesse sentido, nós estamos numa encruzilhada, Henrique. Uhum. Assim, não dá para eu tirar, não dá para eu abrir mão de todo o construto que a psicanálise me fez ter um filtro para ver o mundo, mas, ao mesmo tempo, não dá mais, com esse filtro, continuar vendo o mundo. Então, nós estamos numa encruzilhada porque não há como a gente fazer uma psicanálise brasileira. Não há como fazer. Mas uma psicanálise do brasileiro, uma psicanálise do sujeito, com as nossas formas de construção subjetiva. Só que ela, por mais que eu esteja, digamos, limpando o meu terreno para nem ser identitarista e nem tampouco ser também colonizado suficientemente pela condição europeia, não há como eu negar que ela me construiu para fazer a leitura da subjetividade que eu vou proferir. Sim, exato. Então, nós estamos numa interseção, porque não dá para eu falar, não, eu vou fazer uma psicanálise e agora eu vou advogar conceitos.
Eu tenho para mim, Henrique, que nós estamos no momento de advogar os nossos conceitos, da gente realmente escrever aquilo que a gente faz com vigor e com a intencionalidade do que fazemos, porque a gente pratica muita coisa inovadora, inclusive, que os europeus nos chamam para a gente dar testemunho, mas é como se a gente fosse tímido ainda para poder proferi-lo, assim, para dizer ao que nós viemos. Sim. E aí, Henrique, a gente precisa da ajuda de vocês, da linguística, desse pessoal que está transitando na antropologia de Viveiro de Castro, dessas pessoas que estão aí na fronteira, ou mais particularmente na travessia, como você disse. Viveiros de Castro, né, Marcelo? Obrigado pela parte, né, pela palavra. Mas Viveiros de Castro, inclusive, faz o prefácio do livro A Queda do Céu, né? E é tão lindo, ele chama o prefácio de Recado da Mata, gente. E sabe de onde ele pega esse título? Guimarães Rosa, Recado do Morro, no Urubuquaquá, no Pinhém, né, do livro Corpo de Baile, né, o segundo tomo lá de livro. É maravilhoso, quer dizer, vocês estão ouvindo a mata, vocês estão ouvindo a floresta, né, como o Morro, né, falou lá para o Pedro Orozio, né, do Guimarães Rosa. Então, quer dizer, a gente precisa estar junto nessa, é Ubuntu, né, eu sou porque nós somos, né? É bem isso, né, nessa coletividade, né, o Paulo Freire vai trazer muito essa ideia da colaboração, né, trabalhar junto, laborar com, né, colaborar é trabalhar junto. Porque, assim, eu sinto também, Marcelo, ainda estamos muito tímidos, e eu sinto, sobretudo na Faculdade de Letras, né, que ainda é um espaço muito colonizado, muito branco, né, a gente incomoda, sabe, nesse sentido. Tem um certo incômodo ali, às vezes é dito, às vezes não é dito, né, e às vezes por não ser dito piora a questão, né, quer dizer, é muito complicado, sabe, mas assim, eu prefiro continuar nessa caminhada, gente, porque é um caminho sem volta. E eu espero que vocês estejam comigo e que a gente esteja junto nisso, né? Na psicologia, na psicanálise, na linguagem, né? Na história, na antropologia, sociologia e também na física, né? Porque o sulear de Paulo Freire vem da física, né? Isso é muito interessante. Vamos sulear ao invés de nortear. Olha que bacana. Lá em 1993, quando ele escreveu A Pedagogia da Esperança, ele tinha um grande amigo da Unicamp, que se chamava Márcio Doni Campos. Márcio Doni é um físico aposentado pela Unicamp. Ele criou essa ideia do sulear. Por que nós, do Cruzeiro do Sul, que avistamos o Cruzeiro do Sul, somos sul-americanos, por que nós damos as costas para o Cruzeiro do Sul para nos orientar? Né? Por que o nosso sul não pode estar na frente da gente e o norte atrás? Né? Então, assim, nós vamos sulear. Nosso norte agora é o sul. Né? Aí tem aquela ideia do mapa invertido. Né? Então, quer dizer... É junto, gente. Ninguém solta a mão de ninguém aqui, não. Pelo amor da Pachamama, né? Nem pelo amor de Deus, né? É pelo amor da Pachamama. Eu queria comentar também, acho que não tem outra pessoa com a mão levantada, não, né? Só eu mesmo. O Henrique, queria agradecer também. Muito bom ler seu texto, né? Te escutar lá no colóquio já tinha sido muito bom escutar suas intervenções, né? Que traziam... Acho que você conseguia jogar umas pimentas a mais, assim, lá. As pimentinhas, né? Eu acho essa temática muito forte, a gente fica realmente muito mexida, porque eu acho que também é a nossa existência um pouco, né, que fica em questão, o que a gente dá conta de ler da realidade, como também que a gente se posiciona, e também pensar a psicanálise nisso, né, o que resta da psicanálise no meio desse furacão é muito importante. Tem um escritor libanês, ele mora na França, ele chama Amin Maalouf, ele escreveu um livro que ficou muito conhecido em vários lugares, que chama As Cruzadas Vistas pelos Árabes. Não sei se vocês conhecem. Não. É muito bom. Ele faz uma inversão, né? Porque geralmente a gente só vê as cruzadas do ponto de vista da cristandade e tal. Exatamente. Ele faz isso, e é muito interessante que ele seja um libanês, porque o Líbano é um país muito europeizado. Ele tem, inclusive, os libaneses têm essa coisa de falar que o Líbano é a Suíça do Oriente Médio, eles falam isso com a pompa, assim, muito felizes de ter um lugar da Europa ali representado. E é muito interessante, né, que um libanês faça essa inversão.
E quando a gente vai nesses territórios, na Síria e alguns países, na Síria, sobretudo, porque a Síria está um pouco fora do mapa, né? Ela é um país assim que saiu da guerra há pouco tempo, né? Daquele conflito, mas é um país que mantém muita tradição. A gente encontra na Síria hoje, em Damasco. A Síria é a Pérsia, né, Mônica? É a Pérsia, né? Não, a Síria, aí eu não sei falar. Não é Alguém antiga, tem que ali, olhar no Síria, Google. porque a história ali é milenar, né? Quer dizer, É isso que eu queria falar, assim, Ah. que quando a gente começa a mexer nessas coisas, as coisas vão, né, vindo à tona. E a Síria Mesopotâmia. consegue, é muito interessante que a Síria consegue preservar algumas coisas, Ah, Mesopotâmia. Pérsia é Irã. Muito bem, Júlia, obrigado. É Irã que é Pérsia. Por exemplo, em Damasco, até hoje, tem uma contação de histórias que acontece à noite. E como lá não tem... Assim, é um mundo um pouco à parte, não tem essa internet como aqui. Algumas das coisas tem, claro que tem suas questões, suas relações de poder. Mas, assim, você traz um do seu texto, né, e você colocou aqui também, mas no texto você fala, né, lá da Europa, como centro do mundo, né, a partir de 1492, que é essa afirmação da realidade greco-romana. E é muito interessante que esses territórios, eles colocam isso muito para a gente, assim, porque a gente vê que há uma negação de toda uma história milenar mesmo, né, por exemplo, ali daquela região do Oriente Médio, que ela é apagada, né? E não interessa muito. Assim, a gente chega a estranhar até que algumas coisas bíblicas sejam daquela região, porque já foi tão europeizado, a própria religião, né? Que você tá, mas é ali, né? É ali que aconteceu essas coisas. Então, assim, eu acho que é incrível essa história, né? Que a gente vê com as particularidades do Brasil, ela está, né, em vários outros lugares, e um pouco o processo ele se repete, né? De uma supervalorização de uma cultura e colocação no centro. E aí, eu fico pensando muito o que resta, né? O que nos resta, porque são muitas indagações e tudo, e eu acho que uma coisa que eu penso que faz muito sentido para mim, que talvez construir alguma coisa que a gente fica tentando, esse lidar com muitas cosmovisões, né? Com o fato de um certo modo, aprender isso que foi sempre apagado, né? Assim como das línguas, né? Você entender que há muitas línguas simultâneas no Brasil, né? Que não é uma língua só, assim. Então, essa coisa dessas diferentes cosmovisões eu acho muito interessante. E eu fiquei pensando, quando você coloca, Marcelo, aí uma coisa que o Marcelo sempre, eu percebo que ele tem muita essa preocupação, né? Com essa questão de uma psicanálise do brasileiro, e também, assim, da coisa dos europeus. Eu fico pensando muito, assim, o que de nós interessa aos europeus, sabe? Porque eu fico pensando também que eu acho tão seletivo, tão o que tem algum eco em alguns países onde a psicanálise ainda é forte, por exemplo, na França, eu acho que é muito também dentro de alguma coisa que eles esperam, sabe? Eu sinto que há uma seletividade muito grande, assim, também, de um pensamento nosso, sabe? Que possa trazer... Eu acho que tem uma dificuldade nossa de fazer valer isso, né? De construir, né? Não sei também o que isso causa de implicação, né? Dentro da própria psicanálise, produção disso, mas sinto também que há uma geopolítica muito forte, sabe? Nessas questões, que às vezes não está muito interessada também em conhecer o que está sendo produzido aqui. Eu acho, Mônica, nossa geração, como diz bem Marcelo, é uma geração da encruzilhada, no sentido de, assim, a gente está no meio daquilo que está acontecendo, quer dizer, sobretudo nessa questão epistemológica, né? Porque, assim, é algo que está sendo discutido, que está sendo debatido, mas, assim, a gente está vivendo o momento que está chegando, quer dizer, e tem isso também, o que é decolonial no Brasil? Né? Porque o Brasil tem toda uma história específica,
né? Tem todo um contexto específico, né, de Brasil. Dá para realmente trazer o que o Quijano pensou de colonialidade, né, no Peru e para a América Latina para o Brasil, porque no Brasil, se a gente não racializar criticamente o debate, não é decolonial, né, por causa dos quase 400 anos de escravização, não é, né, e a maioria da nossa população é negra, né, então, quer dizer, para o Brasil é diferente. Como seria um decolonial à la brasileira, vamos dizer assim, né? Então, assim, é realmente voltar, né? Não é nem, como diz Oswald de Andrade, ainda tá, quer dizer, ainda é privilégio, né? Porque a gente deve fazer essa pergunta para a semana de 22 também, né? Cadê? Cadê os negros da semana de 22? Cadê os indígenas da semana de 22? Né? Porque a gente sabe que foi um movimento elitista. E aí vem o Emicida maravilhoso, né? E ocupa aquele teatro municipal ali com negros, com gente do movimento negro também, né? Quer dizer, que foram os que construíram o teatro, né? Então, acho que foi muito... Essa releitura do Emicida foi maravilhosa. Então, quer dizer, para nós no Brasil é diferente. E eu acho que a gente está pensando isso ainda, sabe? A gente está... Não tá, assim, e tem pessoas vanguardistas, né? Por exemplo, o próprio Viveiros de Castro, né? Tem gente que já está pensando nisso há muito mais tempo, sabe? Não é essa novidade. Ok, o significante, para usar o termo, né? O significante decolonial é, de uma certa forma, recente, né? Final de 90 para cá. Né? Aliás, com a decolonialidade de 2005, a Catherine Walsh que criou, né? A palavra decolonialidade de 2005, já é século XXI já, né? A colonialidade é que vem lá em 89 com Quijano, né? Então, quer dizer, não existiria decolonialidade se ele não tivesse criado o construto colonialidade, né? Então, só que isso são teorias, né? Coisas que já existem há muito tempo, desde a invasão, né? Quer dizer, e como pensar isso, né? Como deixar para as gerações futuras essa diferença, né? Como o próprio Mignolo diz, essa diferença colonial que somos nós aqui. Nós representamos uma diferença colonial, né? Nós fazemos parte dessa diferença. E quando que nós vamos sair dessa fronteira que o Quijano, né, tanto coloca lá no pensamento fronteiriço, pensamento liminar, né? Tem até um livro dele que foi traduzido pela editora da FMG, deve ter na Fafiche, que é aquele Saberes Locais, Projetos Globais. Com certeza tem esse livro aí pela editora da FMG. Esse livro é maravilhoso, ele fala muito de linguagem nesse livro. E ele vai falar muito da fronteira, mas nós não queremos ficar só na fronteira, né, gente? Nós queremos atravessar a fronteira, né? Mas ainda estamos nessa como negociar, como realmente dialogar porque e trazendo a diferença aí, colonizado, colonizador, né? Quer dizer, não é binária, o negócio não é binarismo, gente, né? Porque muitas vezes a gente fala, quando Paulo Freire escreveu a Pedagogia do Oprimido, a questão era muito binária, né? Colonizado, colonizador, oprimido, opressor, ser mais, ser menos, né? É interessante, mas que bom que o Paulo Freire ampliou depois da Pedagogia do Oprimido na Pedagogia da Esperança de 92, né? Porque aí, inclusive, ele vai começar a racializar o debate. Mas, assim, como sair desses binarismos? E aí a gente vai para a linguagem também, né, Rafa? Tem a questão da linguagem neutra, entre aspas, que neutro não existe, né, gente? Mas a linguagem inclusiva de gênero não binário, como é que fica nessa questão? São terceiras margens, aí eu gosto de trazer o Rosa de novo. Terceiras margens precisam ser criadas aqui para a gente tentar sair dessa fronteira, mas ainda não estamos nessa terceira margem não, viu, gente? Assim, não tem resposta para nada não, viu, Mônica? Marcelo, é só a gente conjecturando aqui mesmo para ver onde a gente pode chegar, né? Mara. Aproveitando isso que você acabou de dizer, eu lembro aqui da questão do colonialismo interno, né? Que é o que a gente, o tempo todo, tem que estar atento, porque até o Nego Bispo aqui chama a universidade colonizadora, né? Exato, exato. E nós estamos aí, né, discutindo essa questão. Aí a gente assiste, por exemplo, você fala da questão racial, né? A gente assiste agora essa profusão de programas e novelas e tal na Rede Globo, né, trazendo o preto, né? Como parte desse mundo dominador, né, do branco, e isso aí é uma colonização terrível, sim, né? Porque desvaloriza o saber que é periférico, que é deles, que é trazido
de tantas ancestralidade, digamos assim, para colocar dentro do mundo branco bem ajustadinho, né? A gente tende a pensar, nossa, que legal, né? Não é bem isso aí. É muito complicado. Você falou da universidade, né? Se você pesquisa no Google qual é a universidade, a primeira universidade criada no mundo, o Google vai te falar que foi em Bolonha. Mentira, gente, não foi em Bolonha, foi na África. As coisas vêm da África, tudo vem da África. Foi na região do Mali, em Timbuktu. O Timbuktu, exatamente, Júlia. Olha lá, isso mesmo. Júlia tá boa e afiadíssima, né? Cadê Júlia? Isso mesmo, foi no Mali, na região de Timbuktu, né? Quer dizer, não é na Bolonha, mas a Bolonha que vai aparecer, né? No Google, nos algoritmos, né? Não nos esqueçamos que os algoritmos também são colonizados e colonizadores, né? O algoritmo é branco também, nesse sentido. Tem até um livro já, né, gente? De algoritmo com colonização. Então, Ludmila, depois Rafa. Sou eu primeiro, então? Boa noite, gente. Boa Henrique, noite. que prazer te escutar. Sentir sua energia daqui foi maravilhoso, viu? Que bom, que bom. Uma pena que eu não pude estar lá no colóquio, fiquei com dengue naquela ocasião, e aí eu não pude estar aí com vocês. Mas veja bem, né, te escutando, fiquei muito curiosa em saber seu posicionamento, em que medida que você pode me ajudar no meu fazer profissional, pelo seguinte, eu sou consultora organizacional, trabalho com educação corporativa e gestão da diversidade. Então, essa questão da linguagem, muito embora eu não tenha, né, não estude sobre a linguagem, ela atravessa o tempo todo, né, o meu trabalho. E escutar um linguista como você seria muito maravilhoso para me ajudar nessas aporias, assim, que a gente fica e que a gente se encontra o tempo inteiro, né? Então, como que eu me vejo hoje no meu trabalho, Henrique? Eu vou até as organizações e a gente conversa um pouco sobre a questão da linguagem no seguinte sentido. O que é uma expressão racista? O que é uma expressão capacitista? O que você não deve falar ou o que você deve falar? E aí é sempre um debate muito caloroso, porque eu falo principalmente com lideranças. Você pode imaginar que eu estou falando com homens brancos de meia idade, heterossexuais de classe alta. Geralmente é esse o público, não raras vezes eu sou a única mulher, e quase 100% das vezes só tem pessoas brancas nesses espaços e tal. E aí, quando a gente problematiza isso, vem logo a coisa assim do mimimi, isso não é importante e tudo mais. O mundo tá chato, né, Ludmila? Isso é muito chato, é aquela coisa que a gente já sabe. Né? Mas, assim, em que medida que esse tipo de correção, como você trouxe, né? Eu posso corrigir o outro? Em que medida que esse tipo de correção da linguagem, quando o outro fala alguma coisa que está errada, né, tipo, dei uma de João sem braço, seria uma linguagem capacitista, né, o samba do crioulo doido, uma expressão racista, isso acaba escondendo ou escamoteando aquilo que a gente precisa alcançar, ou se a gente fica só nessa discussão, que gera uma cortina de fumaça, às vezes, e a gente não adentra. Então, assim, eu não sou a favor de falar todes. E aí a gente gasta uma hora dessa capacitação preciosa lá, discutindo se deve falar todes ou não deve falar todes. Sim. Eu tento trazer esses elementos, né, como você disse, a linguagem não é só linguagem escrita, mas que a linguagem é viva, que ela compõe, se a gente não está falando voz me sei até hoje. Exato. Né, que eu duvido que alguém escreva linguagem formal, culta, o tempo inteiro, né, o dito português correto, em qualquer tipo de mensagem que eles passem. Então, isso dá pano para manga, mas é um ponto central dessa discussão sobre a inclusão da diversidade nas organizações. E aí eu falo para eles, a linguagem, né, ou a língua, aquilo que você fala, ela reafirma posições, ela reafirma posicionamentos e pensamentos, ela exclui, ela inclui, ela traz, né, dentro dela preconceitos, discriminações, e que a gente precisa olhar para isso. Qual que é a medida disso, para que a gente também não fique uma patrulha, literalmente, assim. Claro. Você falou isso.
tá errado, você vai ser crucificado. Não, tem né? maneiras, Ou não. né? Inclusive para me ajudar, Ludmila, você sabe que o grande debate é ideológico, né? Sim. A grande luta aí é a ideologia. E né? acabei de ver esse livro aqui, ó, que nem é meu, do meu marido, está escrito Patrulhas Ideológicas. Nem sei do que se trata, mas eu acho que vou ter que é ler. interessante que eles acham que ideologia é só quem tem um lado, mas não, gente, ideologia é tudo, ideologia está em tudo, ideologia é produção de sentido, a gente está aqui, mergulhado nas ideologias, né? Não existe nada sem ideologia, e é um problema porque a ideologia é muito demonizada também. Né? Então, o que é ideologia? Primeiro a gente tem que começar, é um embate, um debate ideológico, né? Ideologia, o que você entende por língua, né? Vamos conversar carinhosamente sobre isso, amorosamente, né? O que é língua para você? Língua é só gramática prescritiva, tradicional? Ou língua também é uma oralização que você faz aqui, uma gíria que você fala? O que é língua para você? Né? Se língua é só isso para você, então quer dizer que você fala com uma gramática prescritiva? Aí a pessoa vai começar, não falo assim, não. Ah, pois é. Então, língua é mais do que isso, né? E vejam, a gente existe por meio da língua, correto? Nós nos constituímos pela língua e a língua nos constitui. E existem vários grupos diferentes na sociedade. A sociedade é heterogênea, graças a Pachamama. Que bom que nós somos diferentes, né? E alguns grupos reivindicam por existência por meio das línguas, porque a língua nos faz existir. Então, qual o problema de eu falar todos para representar um grupo diferente, de um grupo que não é binário? Agora, não precisem usar, ninguém está impondo nada, vamos falar com amor, sabe? Não é uma imposição. Você sabe que existe? Sabe. Se você não quiser usar, não fala pessoal. Oi, pessoal. Sim. Oi, gente. Né? Oi, todo mundo. Aí, existem várias estratégias da linguagem que eu posso usar para não falar o todos, se você não quiser falar todos. Mas não deslegitime a luta dessas pessoas, sabe? Então, assim, uma coisa, não fira no sentido de ferir, né? Essas pessoas com comentários, né? Jocosos, preconceituosos, né? Que ferem essas pessoas. Então, assim, não quer usar, é um direito seu, não use. Mas, assim, inclua essa pessoa, mesmo não usando todos. Oi, gente, vem cá, sabe? Então, assim, tem que conversar, Ludmila, e, assim, é o psicológico mesmo, né? Porque você tem que perguntar para a pessoa, quando você está conversando, dialogando com um corpo não binário, né, uma pessoa, uma subjetividade não binária, primeira coisa é perguntar como você quer ser chamado, chamada, chamade, né? Como você quer ser chamado? Né? Quer dizer, porque a gente respeita. Agora, você não precisa falar isso o tempo todo. Se você está conversando com corpos trans, você pode usar e fazer aquele esforço para usar. Porque, gente, não é fácil não, tá? Incomoda no sentido da naturalização. A gramática é muito naturalizada na nossa cabeça. Então, assim, eu tenho um orientante que é não binário. Vocês acham que é fácil eu ficar concordando isso tudo? Assim, não é. Entendeu? Mas eu faço um esforço, né, para tentar entender. Como é que eu vou falar? Entendê-lo? Entendê-la? Tá vendo? Entender-lhe. Entendê-lo com o. Ou com o, né? Pois é, sabe? É muito. Então, assim, vamos abrir, gente. Vamos amar, vamos ser felizes nesse sentido. O mundo já está tão cruel. Mas, assim, sabe? Aí tenta falar, Ludmila, num jeito assim, né? Com jeito, amorosamente, falando. Isso Primeiro, já o que você. Todo o meu charme para tentar as pessoas, às vezes eles querem me matar. Exato, e as pessoas falam assim, nossa, português é tão difícil, né? Uai, mas se é tão difícil, como é que você está falando ele aí? Olha a ideologia que a gente tem. Sabe por que é difícil? Porque português, para as pessoas que acham que é difícil, se resume a gramática prescritiva. E realmente, seria uma dificuldade, ainda bem que não é. Né? Porque nenhum de nós estamos falando aqui com mesóclise e com próclise, graças a Deus. Tá entendendo? Então, assim, por que as pessoas falam, nossa, português é difícil, né? O que você está entendendo por língua para você trazer essa ideia da dificuldade da língua? Mas você não está falando português aqui agora? Né, sabe? Então, assim, vamos trabalhar, né, no amor, né? Eu levo, sabe o quê? Às vezes, como exemplo, Marcelo, Martelo, Marmelo, para falar legal. Da necessidade de nomear e né, de a gente ter uma linguagem que todo mundo compreenda e tal. E eu aprendi sobre Marcelo, Martelo, Marmelo quando eu fazia psicologia há muito tempo, e recentemente meu filho leu, ele tem 10 anos.
E aí a gente começou a conversar sobre isso, e às vezes eu invento umas palavras, assim, sabe? Sim. E ele fala, mãe, você tá igual o menino do livro, inventando uma palavra própria. E aí a gente começou a brincar sobre isso, mas eu acabo utilizando esse livro, às vezes, para ilustrar. Claro, é isso, não é maravilhoso, gente. Esse livro é atemporal, né? Eu li esse livro quando eu era criança. Olha, Né? Maravilhoso. Então que é isso, ótimo, assim, né? Não tem aquela resposta, Ludmila, mas eu posso te aconselhar nesse sentido do, sabe, da abertura, do amor, assim, e de problematizar com carinho, entendeu? Vamos começar aqui. O que a gente entende por língua, né? E aí vai. Né? A gente existe pela língua, por que eles não podem existir pela língua que eles estão reivindicando, né? Porque é linguístico, mas também é político, né? É um movimento político também, e é um movimento que vem de fora, viu, gente? Isso não vem da academia, não, isso vem de fora para a academia. E eu acho que é aí que reside uma das maiores dificuldades, porque, querendo ou não, é uma questão que é não só política, mas como é politizada, Exato. né? E entra nessa, cooptada, né? Por toda essa discussão, e grande parte dessas pessoas que estão lá são pessoas que estão num polo que, enfim, que condena qualquer tipo de discussão dessa natureza. E além de E aí já rechaça, os ouvidos já estão fechados quando já chegam obrigados para participarem de uma capacitação, uma formação, um treinamento sobre isso, eles já chegam armados, assim, né? Não querem nem escutar. E é a polêmica da vez, né, gente? Porque vocês lembram que teve um livro didático, que eles disseram que estava ensinando errado, que estava lá os peixes, não sei o quê, ao invés de os peixes, mas o livro estava simplesmente exemplificando a variação linguística, a variedade, a língua varia para depois mudar, isso acontece, né? Ninguém está ensinando a falar errado. E o que é falar errado, né? Para quem, para quê, por quê? E Ludmila, tem a questão também, né, não só das fake news, né? Mas agora eu perdi aqui a linha de raciocínio que eu queria te falar. Tem mais uma coisa nesse sentido aí do... Eu vou lembrar aqui, mas é porque eu esqueci realmente aqui, eu perdi aqui agora o foco. Mas tem mais uma coisa que eu queria te falar sobre isso, da linguagem. Eu vou lembrar, a gente vai falar. Mas obrigada, tá? De nada, de nada. Rafael. Aí é a minha vez? Henrique, meu amor, eu tô tão feliz que você tá aqui. Eu imaginei essa sua vinda aqui tantas vezes, desde quando a gente começou a trabalhar alguns textos do Camus, falando sobre psicanálise e decolonialidade. Falei assim, gente, Henrique tinha que estar lá para a gente poder trabalhar esses termos, né? Assim, ver essas outras nomenclaturas, para a gente poder discutir. E te ouvir é sempre um bálsamo, Henrique. Muito obrigado. Assim, eu já estou com você numa caminhada de disciplina em disciplina, desconstruções, né? E a sua fala, hoje, ela me toca muito no ponto da travessia, sabe? No ponto do negociar, que é uma das coisas que eu tenho, assim, me questionado muito, essa dimensão da escuta, que é o que geralmente a gente não tem por parte de quem precisaria ouvir e escutar, né? E ter essa visão amorosa da escuta, né? Inclusive, e isso foi uma das coisas que a gente comentou nos corredores do evento do LEPS, né? Quem deveria estar ouvindo isso tudo? Aonde que a gente deveria estar? Me vem muito, assim, atravessamentos freirianos de que a gente não pode ficar muito no discurso, eu sou aquilo que eu faço, né? E como fazer esses diálogos de fato acontecerem, né? O que eu tenho percebido, por exemplo, vou colocar assim, só para eu poder organizar minha ideia, que o lado de lá que não quer ouvir tem uma visão do singular, da subjetividade, é um olhar muito positivista, assim, que, né, que apaga completamente a singularidade do sujeito e parece que todo mundo tem que seguir aos moldes de um certo perfil, né, para ser cidadão você precisa ser dessa forma, né, no modelo muito positivista burguês, e enfim. E o que eu percebo é que esse diálogo
da decolonialidade, seja decolonialidade, contra a colonialidade, anti, precisa de uma certa reflexão sobre o que a gente entende por episteme, que eu não sei se é um diálogo fácil, sabe, Henrique? É um diálogo que exige uma sensibilidade tão grande por parte do outro, e como você também traz a questão, essa visão muito binária da vida, né? E assim, eu jogando aqui a minha inquietação, né, pensando sobre a negociação do conflito que você também falou, eu gostaria de saber de você sobre a sua experiência, como que você tem visto a dimensão do diálogo, como que tem sido o diálogo para você, inclusive já querendo saber mais sobre essa sua experiência recente. Pois é. Bom, muito bom, Rafa, muito obrigado pelas palavras. Rafa, nós também na caminhada juntíssimos já há um tempinho, né, Rafa? E continuemos, por favor. Mas então, eu posso trazer essa experiência de fora e agora da Romênia, por quê? Porque eu saí da bolha, né, gente? Quando eu fui falar sobre esse assunto na Romênia, eu saí da bolha. E não foi todo mundo que concordou comigo, igual geralmente acontece, né? Teve pessoas levantando, na verdade foi uma pessoa só que levantou, né? Que foi o francês. Teve uma taiwanesa que me perguntou, mas você trabalha a estrutura da língua na aula de língua ou você só trabalha esses assuntos? Olha, eu trabalho a estrutura, mas a estrutura vem contextualizada a partir dessas temáticas, né? Então, nós podemos trabalhar um gênero do discurso que fala sobre racismo e desnaturalização de opressões. Nós podemos trabalhar, né, oração subordinada, substantiva, adjetiva, a partir de um contexto que vai fazer sentido, porque não vai fazer sentido você saber que isso é subordinado sem saber o que é subordinado, entendeu? Como todos nós aprendemos. Quem aqui nunca teve que classificar uma oração subordinada substantiva? Todos nós, né? Mas, assim, faz sentido? A gente aprendeu isso de verdade, né? Acho que não, né? Então, assim, eu vou trabalhar a estrutura. A gramática é importante. Essa gramática famigerada, tradicional, ela é importante, mas ela não é a única, né, importância que a gente tem que dar. Né? Então, assim, essa menina perguntou. Então, assim, eu senti incômodos, Rafa, mas eu senti cada vez mais, respondendo a sua pergunta, que a gente precisa sair da bolha para sair da fronteira, entendeu? Para não ficar só na fronteira, na trincheira. A gente precisa sair da fronteira saindo da bolha. Pode até ser uma ideia para um artigo aí, hein, gente? Ó, sair da bolha a partir de, né? Quer dizer, a partir de sair da fronteira, de atravessar a fronteira. Porque eu realmente senti isso. E os dois albaneses, né, uma mulher e um homem da Albânia, eles ficaram até o final da minha fala e me perguntaram, mas Henrique, por que isso é tão necessário de ser dito na sua aula? Ah, agora então vamos lá, vamos vivenciar o contexto brasileiro. Porque o Brasil tem a maioria negra na sua população e porque essa população sofre racismo. Os meus alunos sofrem racismo. E não somente os meus alunos negros brasileiros, meus alunos do PEC-G, que é um programa que nós temos convênio com a África, com vários países da África, esses meus alunos pretos retintos, esses alunos sofrem racismo no Brasil e eles chegam aqui, eles assustam, porque eles acham que aqui é uma democracia racial, e isso é uma falácia. Democracia racial não existe, nunca existiu no Brasil. Né? Então, assim, até com essa visão, e é muito interessante essa visão do estrangeiro, né? Do africano, né, de uma cultura específica que chega aqui, que é preto retinto, e que chega aqui e que sofre racismo, ele se assusta, né, quer dizer, é muito interessante, né, porque não tem essa diferença ali, né, daquele contexto específico. Então, assim, eu tomei muito cuidado para falar com eles que eu estou falando do Brasil, eu estou falando do meu contexto, de onde eu moro, de onde eu habito, de onde eu vivo, né, então eu não sei o contexto da Albânia, da Moldávia, de Montenegro, tinha o cara do Egito, gente, Egito, você sabe que a maioria da população é negra, né, Kemet é terra dos negros, né, no egípcio, né, e ele ficava assim, olhando, ele não falou nada não, mas ele ficava assim, sabe? E agora, pasmem, havia duas portuguesas, uma branca e uma negra. A portuguesa branca era a chefe da portuguesa negra no Departamento de Relações Internacionais na Ilha dos Açores, tá? A portuguesa branca, com cara fechadíssima para mim o tempo todo. Tipo assim, quem é esse brasileiro? Tá falando? A portuguesa negra ficou simplesmente sem expressão alguma, ela esperou eu sair, me puxou lá no canto e falou assim, escondido, eu adorei sua fala. Vejam.
E a gente percebia, porque o comportamento das duas, elas estavam juntas o tempo todo, mas era um comportamento de chefe e empregado, sabe? Era impressionante de ver. Tanto é que essa portuguesa açoriana negra, ela quase não falava. Quem falava era só a outra portuguesa branca. Então, quer dizer, você vai observando coisas, e é isso, gente, tem que sair da bolha, tem que falar para fora da bolha também, e aí, Ludmila, é onde entra o amor, né? E eu lembrei, Ludmila, que eu ia te falar, todo mundo dá pitaco na língua, né? Gente, eu não sou o louco de dar pitaco quando uma ponte cai, porque eu não sou engenheiro. Quando um prédio cai. Vamos respeitar os linguistas, né, gente? A gente estuda muito, né, para trazer esse debate, para trazer isso. As pessoas não respeitam. E isso não é só os grandes executivos, não, sabe? O senso comum não respeita a área da educação, sobretudo das línguas, né? A língua é... se eu falo essa língua, eu sou dono da língua, mas aí não... Sabe, tem toda uma... Aí dentro da própria academia, né, Rafa? A linguística aplicada, que é a área que eu atuo, né, que a gente vai trabalhar com a sala de aula, a gente vai trabalhar com saberes aplicados, né, e em diálogo com a antropologia, com a sociologia, com outros saberes, e aí a pessoa acha que a gente nem está falando de língua, mas estamos, né? Essa área de linguística aplicada é super desvalorizada dentro da própria letra, gente. Vocês acham quem que dá mais importância aqui? A literatura com L maiúsculo ou a linguística aplicada? Claro Somos que a prima pobre. A prima pobre da letras é essa área que a gente está aqui, a linguística aplicada, entendeu? Então, mas é ciência também. Né, os linguistas duros ali da teoria descritiva, não, que linguística aplicada, não, aquilo ali não é ciência, não, é ciência sim, igual a psicanálise passou por isso agora, né, sobre a questão da ciência, né, então é isso, Ludmila, lembrei, eles se acham no direito de ser, como eles se acham donos da coisa, né, então a gente tem que desconstruir isso também, peraí, existem profissionais que estudam a língua, assim como vocês estudam finanças, né, e outras áreas também, né, lembrei. Mas é isso, Rafa, espero ter respondido também um pouquinho, mas acho que é saindo da bolha mesmo, gente. Margarete, Marcelo, Cristina, estamos aqui já. Obrigada aí pela fala, Henrique, muito boa. Eu queria problematizar uma questão, já que você trouxe a ideia, né, da problematização, pensando no conceito de la língua, né, do Lacan, como essa língua própria, e no que nós, brasileiros, fizemos com os indígenas e com as línguas, né, com as diversas línguas indígenas, que praticamente nós não sabemos nada sobre elas, né? Há um recalque absoluto sobre a questão das línguas indígenas, a não serem palavras que às vezes saltam, né, na nossa linguagem cotidiana e que nos causam um estranhamento, né, que a gente até sabe que elas são de origem indígena, mas a gente passa por cima como se isso não tivesse importância, né? Então, estou pensando muito nessa questão da linguagem, dessa recuperação de uma certa linguagem indígena que foi recalcada. Pergunta um pouco nesse sentido, assim, se você, como uma pessoa que estuda linguagem, se você aposta que seria um pouco por aí, até na contramão do que você está dizendo de sair da bolha, eu estou pensando num pouco assim, o contrário, né? Esse encontro com a ancestralidade que foi recalcada, no nosso caso, né, na nossa história, se isso traria alguma luz no fim do túnel para a gente pensar nessa posição decolonial. Mais do que na questão conceitual, eu concordo que a gente ainda está longe, né, de pensar aí uma pós-colonialidade. Então, pensando nisso, você entende que a questão da linguagem indígena, de alguma forma, precisaria ser recuperada para que a gente tivesse aí algum encontro, né, com essa ancestralidade? Nossa, demais. Eu comprei há poucos meses, eu comprei alguns dicionários Tupi, também Guarani, né? Eu tive muito contato com o Guarani quando eu morei em Foz do Iguaçu, né? Eu fiquei 6 anos lá. E lá, gente, o Guarani, a gente escuta o Guarani o tempo todo, na cidade, na própria Unila, né? Porque os paraguaios, 99% dos paraguaios falam Guarani, ou uma variedade específica do Guarani. Guarani é ensinado nas escolas, as placas são em Guarani e em espanhol, né? Inclusive, tem um fato muito interessante do paraguaio. O paraguaio tem o R retroflexo, que é esse R nosso da carta, porta, porteira, um R que foi totalmente... sofreu muito preconceito com a questão do caipira, mas que é indígena, gente, isso é tão lindo, esse R, carta, porta, é indígena,
né? E o paraguaio fala espanhol assim, né? Ele tem esse também no R, isso é tão bonito. E assim, Margarete, estudar. Primeira coisa, estudar, e a gente vê, eu já li algum texto, eu não vou me lembrar agora qual, que ele diz o seguinte: nossa, as línguas indígenas ficaram mortas nas placas dos nomes das cidades, nos topônimos, né? Porque Itaúna é Pedra Negra, Itabirito, né? Itaquaquecetuba, Pindamonhangaba, todos são nomes indígenas, né? Mas ninguém tem sentido, isso não faz sentido para a pessoa, porque a pessoa não sabe o que é. Né? De frente para minha casa, em Esmeraldas, tem um clube que se chama Itaporã. Itaporã, no Tupi, é Pedra Bonita, né? Eu estou orientando um trabalho agora de mestrado, onde a aluna está indo, ela é da comunidade de São José dos Salgados, é um distrito de Carmo do Cajuru, no centro-oeste mineiro, e ela está pesquisando a língua da comunidade da Catumba. Olha que interessante, uma comunidade quilombola em São José dos Salgados, uma região que foi totalmente dominada ali por Itaúna, inclusive, né? Itaúna dominava tudo ali. E olha, e é uma coisa, não dá para separar, inclusive, Margarete, se é indígena e se é africana, é afropindorâmica, sabe? Nesse ponto, o Nego Bispo, assim, porque muita coisa é indígena, mas muita coisa também é africanizada, né? Olha que interessante, esses nossos sons, né, nasalizados, essa nossa vocalização do português brasileiro, isso tudo é indígena africano, isso tudo é afropindorâmico. A Ieda vai explicar muito bem isso, né? Não só as palavras dengo, cafuné, caçula, né? Isso tudo são palavras que vêm das línguas banto, né? Quimbundo, umbundo, quicongo, bunda, né? A palavra bunda também vem dessa... Mas a estrutura, né, a estruturação do português também vem dessas línguas, sobretudo africanas também, quando a gente fala a dupla negação. Não vou, não. Essa dupla negação também é africanidade. Olha que interessante. Não está só no plano do léxico, está no plano também da sintaxe, está no plano da estrutura. Não vou, não. Né? Essa dupla negação, a questão do dígrafo, né? O encontro consonantal, por exemplo. Tem línguas africanas de família banto que não tem o dígrafo FL, fla, flé, fli, fló, flu. E aí a pessoa vai falar fra, fré, fri, fró, fru. E isso não é marca de ignorância, como a própria Lélia diz do português. Isso é uma marca histórica de língua. Né, que na língua banto não existe o dígrafo FLA. Então, ao invés de falar Flávia, a pessoa vai falar Frávia, e ok. E repara na cor das pessoas que falam Frávia, né? Sabe? Isso é muito interessante, né? Então, tem uma ancestralidade linguística muito interessante, e aí, aí entra o papel do educador, né, Margarete? Entra o papel da sensibilização, da gente estar cada vez mais levando isso para a sala de aula, sabe? O que eu tenho feito no Prof. Letras é isso. O meu orientando do ano passado defendeu um trabalho sobre o português lá em Sabará. Sabará tem uma comunidade negra muito grande, né? E tem o bairro que ele dava aula na escola, ele fez um trabalho lindo de resgatar, ele ficou só no plano do léxico, né? De resgatar palavras, né, que vieram de línguas banto, né? Mas é muito mais do que isso. Esse plural no início, só para terminar essa ideia da influência e da estrutura, né? Por exemplo, quando eu falo os meninos, as meninas, né, muito mais do que um erro de concordância, porque para a gramática prescritiva isso é um erro de concordância. Mas se eu for estudar as línguas africanas, olha que interessante, Margarete, na língua quimbundo, o plural é marcado no determinante, ou seja, nos artigos. Então, por exemplo, no início da palavra, eu vou falar assim, muito na língua quimbundo é pessoa, banto é pessoas. Então, o prefixo ban vai marcar o plural de pessoas. Então, muito pessoa, banto pessoas, né? E aí, como é que vocês falam aqui? Os meninos, né? As meninas, né? Quer dizer, você marca o plural no determinante e não no núcleo ali do sintagma, né? Para a gente falar em sintaxe aqui, né? Da língua. Então, assim, tem muitos exemplos, assim, que a gente pode dar e que na hora que você for ver, quando a gente começa a estudar, você vê assim, gente, nós não falamos português, não. Nós falamos uma outra coisa, nós falamos o brasileiro. Nós falamos, os franceses falam, né, brasiliano, né, eles não falam língua portuguesa, né, quer dizer, nós falamos uma língua própria, gente, brasileira, né, essa língua que Guimarães tentou resgatar, o próprio Manuel de Barros, né, a gente fala uma língua brasileira. Tem um documentário agora do marido da Regina Casé, as línguas brasileiras, alguma coisa assim, sabe? Eu super aconselho vocês, quando puderem, assistir esse documentário.
do Everton. Ciata. Estevão Ciata, isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, quer dizer, tem um outro documentário que gente, tem o CD do Tom Zé, maravilhoso, Tom Zé, né? Língua Brasileira, né? Um álbum do Tom Zé. Tem o livro do Caetano Galindo, Latim em Pó, né? Quer dizer, nossa língua não vem do Lácio na Itália, não. Nossa língua é a flor de Luanda, né? Isso é lindo quando ele fala. O português é muito mais próximo da Luanda, da flor de Luanda, do que do Lácio lá na Itália. Né, sabe? Então, são coisas tão bonitas, né? Então, assim, quando a gente começa a estudar isso, Margarete, a gente começa a falar, gente, nós não falamos português mesmo, não. A gente fala realmente é brasileiro, né? É muito bonito. Essa musicalidade que a gente tem. Lá na Romênia, gente, eu fui em restaurantes que as pessoas falavam assim, nossa, você é o primeiro brasileiro aqui, fala alguma coisa em português brasileiro? Eles, nossa, que bonito, parece que você está cantando, sabe? Então, não é de Portugal mesmo, gente, mas não é mesmo. E agora, é o Marcelo ou a Cristina? Tem Cris, quer ir primeiro? Cristina pode ir primeiro, depois o Marcelo. Pode. Bem, eu vou fazer a pergunta. Marcelo, se você quiser, como você quiser. Eu vou fazer a pergunta porque tem a ver com o que a Margarete já adiantou, então já colamos, e vou voltar um pouco na teoria, Henrique, para a gente pensar que Lalande, ou a língua, na psicanálise lacaniana, ela não é necessariamente a língua do antes, mas a língua da letra do inconsciente. E a letra do inconsciente, para o Freud, é o que estrutura o equívoco, né? Assim, ele é estruturado enquanto equívoco da linguagem. Ou seja, uma verdade advém ali onde o sujeito falha na linguagem. Porque algo muito próprio da letra do inconsciente, que o Lacan vai dizer depois, mas para as formas mais anteriores que o Freud vai dizer, é como se falasse assim, olha, o sujeito está pronunciando ali alguma coisa, e nessa falha discursiva, nesse equívoco da linguagem, que é o lapso, o ato falho, essas coisas, ele produz uma verdade. E essa verdade tem a ver com alguma forma muito, muito própria desse sujeito se inscrever. Que é muito... Ele lá está tentando ser universal através da linguagem, mas a linguagem o trai, ele equivoca e ele libera algo muito próprio na sua existência. Então, Lacan vai dizer, olha, a língua tem essa... Ele brinca com a língua, né, do objeto a com língua, porque ele vai dizer, isso é muito próprio porque ali se inscreve a letra do inconsciente. Então, para nós, a gente tem essa estrutura para pensar Lalande. Mas, Henrique, eu já estou pensando se a gente pode pensar se isso não é colonizador também. Também. A própria ideia do inconsciente, ou da língua, enquanto essa forma de estruturação europeia, porque através de você eu vou falando assim, eu vou desnaturalizar isso também. Quer dizer, eu tenho que desnaturalizar o eurocentrismo. É verdade. E isso pode ser, inclusive, no caso do inconsciente, uma forma nova, não, nem nova, uma forma colonial de eu ficar procurando essa letra nessa falha discursiva, nesse equívoco de linguagem. Nossa, Marcelo, agora você vai me fazer mudar meu projeto de pós-doutorado. Meu Deus, eu querendo flertar com a psicanálise, meu Deus, eu vou ter que... Nossa Senhora, e agora? É realmente, né? Se a gente for pensar... Porque, olha, primeiro que eu fui atrevido, tá? De falar de Lalande aqui com vocês, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu fui bem ousado, inclusive, né? Peço até perdão por algum equívoco, né? Aqui. Mas... Não, mas você entende a nossa fronteira? Demais, a nossa encruzilhada é essa. Não, inclusive, Marcelo, a minha futura supervisora do pós-doc na USP, que é da literatura e psicanálise, ela falou assim comigo, Henrique, eu vou ter que arrumar aqui um parecerista que tenha a cabeça contemporânea, porque senão eles não vão aprovar seu projeto. Porque, gente, é tudo muito colonizado, né? Quer dizer, e aí? Né? Como é que faz? Mas o IEB está na USP, eu preciso ir ao IEB pesquisar as cartas, né, do Guimarães Rosa. Então, quer dizer, é muita coisa, assim, sabe? Por isso que a gente ainda está assim, a gente ainda não sabe, né, o que fazer ainda. Mas, nossa, Marcelo, você trouxe essa problematização da própria Lalande, e agora? Como é que fica, como diz Lélia Gonzalez? Como é que fica, né? E o resto? Isso. Não sei. Vamos ser salvos pela América Latina. Cristina Rochese. Abe Ayala. Vamos lá, Cristina. Agora aparece outra linguagem. Translinguagem.
primeiro lugar, muito obrigado, Henrique, por sua fala, foi muito interessante a proposta, o texto também trazendo diferentes linguagens, não? De diferentes culturas e territórios. Esta fala, vou falar portunhol. Eu não o meu não é português, é portunhol. Sim. Acho que a fala traz a complexidade, ou seja, tantas dimensões, que misturando linguística com sociocultural, com dimensão, com a força psicoanalítica. Mas eu pensava que, justamente, que del psicoanálise, tomando o que falaram ao começo, não? Que del psicoanálise pode ser ainda ser vigente para pensar alguma questão. Eu penso, justo o que Marcelo falou, não? O anclaje, ou seja, como o sujeito, o constitutivo do sujeito ancla na linguagem, ou seja, ancla no sociocultural, no seu contexto onde vai as redes sociais que possibilitam sua constituição psíquica. Nesse sentido, por um lado, pensar a função filiatória da língua. A linguagem tem uma função filiatória que acho que se a linguagem entra na disputa o perigo que você planteou ao começo, não? De decolonialidade, de apagar a linguagem de origem. Bom, tem um perigo pensándolo desse modo. Acho que a psicoanálise possibilita gerar condições de análise em que los modos en que se van gerando las diferencias, se van gerando, se van estableciendo o naturalizando las normas que instalan las diferencias. Porque diferencia va a haber siempre. Hay sujetos sociales diferentes. Inclusive, pensaba cuando hablaba, si es posible pensar en un portugués, o en un idioma español, o en un brasilero, brasilero, como si esto hace esa tendencia a universalizar, ¿no? El idioma. Pienso que bueno, que puede haber en los libros una unificación, pero no en los sujetos que le dan vida a ese idioma, a ese lenguaje, ¿no? Ahí justamente ancla la langue, que de algún modo es la parte más íntima, inconsciente, más singular de este uso, con la cara social que me ancla a poder armar red social con otro, a poder, bueno, hacer algún tipo de intercambio, aunque no nos entendamos, aunque haya un malentendido, que es estructural. Me parece, por otro lado, bueno, pensaba la dimensión del lenguaje que moldea, que organiza, que construye realidad, esto que vos traías, ¿no? Como otra dimensión que abre a cómo la palabra puede estigmatizar o no, y tal vez eso también tenga que ver con la significación que cada uno le ponga a lo que se dice. Lo estoy viviendo en estos momentos que estoy intentando hablar portugués, aprender portugués. Me encuentro con palabras que para mí no tienen un sentido malo, no sé, hasta a veces me suenan lindas, y mis colegas, mis compañeros de estudio me dicen, no, eso no lo tenés que decir acá, eso sí, eso no, como me van orientando entre las palabras que son políticamente correctas y las que no lo son. Y para mí, la experiencia es que me cuesta connotarlas de esa forma. Al entrar en un idioma que no es mi lengua materna, hay sentidos que por más que me digan el significado, no me atraviesa el cuerpo, como si tal vez palabras de orígenes que uno las dice y le genera un prurito, le genera
otra cosa, ¿no? Hay algo ahí que, bueno, de la significación que ahí cruza con la langue, cruza con lo constitutivo, Sí, la sí. posibilidad de pensar la representación. Bueno, muchas cosas que abrieron, me encantó. Y me parece que por un lado es, no sé si estar tan asustado con lo diverso o pensar en demoniar al lenguaje como si fuera un riesgo, sino poder tomar esa diversidad y esa multiplicidad de sentidos que vienen con ideologías, con colonizaciones, con, bueno, ubicando, ¿no? Posiciones en lo social para los sujetos, pero tomarlas para poder pensarlas, para poder analizar cuáles fueron las condiciones en las que esas polaridades o esas significaciones o esos lugares se gestaron. Porque si nos peleamos con eso, nos peleamos con la diversidad, y me parece que ahí es un riesgo, porque podemos llegar a caer bueno, a pretender otro universalismo, ¿no? Y uno escucha, al menos en Argentina, se escucha mucho cómo rápidamente los discursos rupturistas o analíticos, críticos, son tomados por, bueno, una cosa media mercantilista, ¿no? Intelectual mercantilista. Rápidamente se pasa a hablar con la E, pero las prácticas se generan, pueden estar en simultáneo generándose prácticas totalmente discriminatorias, ¿no? En los haceres. Hay algo ahí pareciera de hasta qué punto hablar como o tomar ciertos modismos políticamente correctos o actuales, termina siendo un maquillaje, ¿no? Termina siendo algo que no se condice con una posición subjetiva que haya generado una transformación en sus prácticas. Bueno, me fui bien al español, quise empezar por portugués, pero no puedo pensar y hablar. Está tranquilo, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Enrique, estuvo A súper vos, a vos. interesante y me abrió un montón de aristas para hacer. Mucho gusto conhecerte. Prazer. Prazer. Nossa, é tanta coisa, né, Cristina? Assim, eu escrevi um texto sobre políticas linguísticas com um querido colega da Federal de Juiz de Fora. Nós publicamos um texto sobre políticas linguísticas, colonialidade da linguagem e a própria problematização da linguagem neutra, né? E a gente começa a discutir essa questão que as línguas são inventadas, né, gente? Assim, sobretudo a língua padrão, né? A língua culta, aquela língua que tem que ser ensinada, ela é inventada, né, sobretudo, né? Então, ela pode ser... Mando sim, Ludmila. Ela é uma invenção e ela é uma ficção. Se ela é uma invenção, ela é ficcionalizada, ela é uma ficção, né? E é tão interessante que essa ficção vem de espaços de poder, né? Quer dizer, quando você vai estudar a história das línguas e você percebe que o espanhol, o português que vem do galego português, antes do português vir do latim, gente, o português vem do galego português, né? Da região da Galícia ali na Espanha, né? La Corunha, né? Santiago de Compostela. Então, quer dizer, são línguas inventadas a partir de espaços de poder e a partir de relações de poder também. Então, quando você pega a gramática, a primeira gramática de uma língua românica, ou seja, uma língua que vem do latim, foi, adivinha de onde? Espanha. Espanha, a gramática espanhola, né? Foi a primeira gramática, né? E por quem ela foi inventada, gente? Ela foi inventada por um homem branco, um homem poderoso, um homem que estava muito ligado à igreja católica, não era qualquer igreja, né? E um homem muito ligado, inclusive, à nobreza. Tanto é que essa gramática, ela foi dedicada à rainha de Castela. Agora vamos para a história. Vamos lembrar aqui, o que acontece com a Espanha? Granada, Palácio de los Nazares, Alhambra, ali é o último reduto dos árabes, dos muçulmanos, é ali.
Esse reduto cai em Al-Ándalus, a Espanha era chamada de Al-Ándalus nessa época, esse reduto cai especificamente em 10 de janeiro de 1492. Gente, nós estamos nessa data até hoje. Nós estamos em 1492, nesse sentido de dominação, parece que às vezes piora. Bem como Zuenir Ventura nos disse, 1968, o ano que não terminou, 1492 é o ano que não terminou ainda. Né? Porque aí eles vão criar essa gramática, a gramática vai ser instrumento de colonização, né? O último reduto muçulmano vai cair, e aí quem que vai mandar, né, na Espanha, né? Como é que fala? A linhagem de Castela, né? A linhagem dos reis de Castela, né? Que está mais ao norte da Espanha, né? Castilha, né? E é interessante, né, Cristina, que as pessoas falam assim, não hablo espanhol, eu hablo castelhano. Eu não hablo espanhol, espanhol é da Espanha. Mas, gente, castelhano vem de Castilha. Sim, tu hablas espanhol também, tu hablas castelhano também, que são a mesma coisa. Não são línguas diferentes, né? Então, quer dizer, tem essa ideia aqui, né? Não, eu falo castelhano, eu falo espanhol, mas é a mesma nesse sentido. Agora, é claro, existem variedades mil de espanhol. Né, você tem os espanhóis da Colômbia, os espanhóis falados no Peru. Aliás, quando eu morei no Peru, quando eu fui aprender espanhol no Peru, a professora me falou assim, em Peru se habla el espanhol mais correto de América Latina, Latinoamérica. Eu falei, oi? Como é que é? O espanhol mais correto? Para quem? Para quê? Por que que o peruano é o espanhol mais correto? Né? Tá vendo? Tudo é inventado, gente. Tudo são invenções, né? E vejam, vem para o português agora. A nossa primeira gramática, pessoal, é de 1837, 38. Vejam bem. Século XIX. Gramática aqui. Gramática no Brasil que foi criada por um padre. Um padre, gente. E junto dessa gramática vem um louvor. Um louvor à boa língua. Olha a santificação da gramática. Colocou ela no pedestal, ninguém atinge. E é interessante, né? Porque ela é tão idealizada que ninguém fala como ela. Ninguém vai falar mesmo. Então, se você fere a gramática, meu Deus do céu. A gramática chegou num ponto, gente, a gramática tradicional, claro que eu estou falando, chegou num ponto de criar tanta autoridade em cima dela mesmo que problematizar a gramática é crime. Então, quando eu dei uma entrevista para o Instagram do FMG, falando de problematização, trazendo a linguagem, eu fui atacado, vocês não têm noção. E eu parei de ler os comentários, porque eu falei assim, eu não sou isso que essas pessoas estão falando, então eu não vou ficar lendo esses comentários. Tiveram alguns elogios também, mas entendeu? Quer dizer, virou uma autoridade per si, né, por si. Então, é igual assim, você vai criticar um Machado de Assis embranquecido, você é criminoso. Né? Você vai criticar um cânone, que, sabe, essas obras ficaram numa posição tal, num patamar tal, que é crime criticá-las, problematizá-las. Isso é colonialismo, isso é colonialidade. Né? Isso é colonialidade do saber, isso é colonialidade da linguagem. Né? Então, assim, eu não quero sair desse caminho, não, sabe, Cristina? Não tem resposta também, é muita coisa, né, que a gente levanta. Você imagina, Cristina, os negros na Argentina são totalmente invisibilizados, né? Você não fala em negro na Argentina, você não vê, e existem, né? Existem, os indígenas, né? Eu morei em Foz do Iguaçu, na fronteira com Misiones, né? La Selva Missioneira, Cristina, né? Eu conheço bem ali, eu já fui nas ruínas jesuíticas ali de San Inácio Mini, Posadas, já fui dar aulas em Posadas, palestras, quer dizer, é uma outra Argentina, é uma Argentina indígena que fala Guarani, né? Essa Argentina de Misiones fala Guarani. É terra Guarani antes de ser nação, né, Argentina e tudo mais. Então, quer dizer, assim como o Rio Grande do Sul, ali nas missões, ali na região das 7 missões. Então, quer dizer, não dá para não trazer a história, não dá para não trazer a sociologia, não dá para não trazer, né, todas essas perspectivas para trazer a linguagem também, né? Acho que é isso, gente. É muita coisa, né? Muita coisa, sim, sim. Essa riqueza. Bom, chegamos ao final, exatamente, né? Ó, 2 horas, Mara, que beleza. Em cima da hora. O pessoal já está precisando sair aí, ao tempo a gente vai sendo abandonado, né? Se pudesse, a gente seguia, né, debatendo. Mas, Henrique, foi, assim, valiosíssima, né? Como está dizendo o pessoal aqui,
a sua presença aqui hoje, muita coisa para a gente pensar. Depois você compartilha com a gente. Sim, vou compartilhar. Esses textos aí que você andou citando. Sim, Parabéns, muito obrigada. Continua com a sua verve, amigo. Amém, meu amor. Tem que continuar com essa energia, né, gente? Vamos continuar assim, porque isso me entusiasma. Isso, quando a gente ama o que faz, vamos coraçonar, né? Pensar com o coração. Muito obrigada, então. Aí, Obrigada. Obrigado, gente. Contem comigo, viu? Vamos conversando. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Eu vou mandar o texto para a Mara, tá? A Mara compartilha, né, Mara? Pode ser? Os textos? Pode. Beleza, tá bom. Tchau, gente. Obrigado. Abraço, Henrique. Obrigado demais. Abraço, Marcelo, Mônica. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.